Muito bem, minha gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Animados e animadas? Está animada, irmã Marlene? Glória a Deus. Isso é bom, não é? Ontem, na reunião do presbitério, eu tenho ficado até um pouco constrangido, né? Porque me fizeram mais uma homenagem e trouxeram lá um retrato bonito. Mas sempre alguém lembrando, 70 anos. Eu falo, gente, não precisa ficar lembrando o tempo todo, né? Mas sim, devemos lembrar, porque tudo é para a glória e para o louvor do nosso Deus, né? Meus irmãos, eu quero, antes de conversarmos aqui, hoje nós temos uma lição de transição. O material se encerrou domingo passado, o pastor Marcos deu a aula aqui, e nós deveremos receber essa semana, e já vou dando aí uma prévia para você pensar nesse próximo mês de ler o livro do profeta Isaías. E estaremos os professores aqui da EBD trabalhando temas do profeta Isaías, se o Senhor permitir. E vai ser uma caminhada muito proveitosa, muito abençoadora. Isaías é considerado o mais evangelista dos profetas. É aquele que mais toca o ministério de Jesus, né? E Jesus cita várias vezes Isaías. Então é muito interessante o estudo desse livro. Mas a escola bíblica é uma escola de ensino, né? E a gente tem que estar lembrando, e vamos aproveitar que o nosso irmão Ricardo Mendes, ele é o representante da Ultimato aqui para nós. E essa é uma revista que eu sempre considero extremamente abençoadora nos temas que ela trata. Ela é uma revista bimestral, né? Trimestral, né? E é uma revista que você pode fazer uma assinatura. Quanto custa hoje? R$55 para você receber o ano todo. É uma assinatura coletiva. Eles criaram isso para eliminar a despesa de correio, que hoje é alta, né? Então, o representante recebe um pacote. Tem 30 assinantes na igreja, ele recebe as 30 revistas, e o irmão tem sido muito zeloso de distribuir. Eu, às vezes, a minha está aqui já na secretaria, né? Então, você pode, é uma revista que nos ensina muito. Ela trabalha os temas cristãos, numa perspectiva bíblica, reformada, e fazendo uma leitura do que está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo. E eles têm livros muito preciosos, né? Por exemplo, acho que a irmã Lani citou aqui, né? Quando a alegria não vem pela manhã. Um livro de reflexão preciosa para a questão, o problema do sofrimento. Os livros de John Stott têm sido publicados pela Ultimato. Por exemplo, esse livro sobre a carta aos Romanos, muito precioso. E outro livro do pastor Ricardo Barbosa, que eu tive o privilégio de conhecer. Você se lembra quando ele esteve na primeira igreja, muitos anos atrás, né? O caminho do coração, o sentido da espiritualidade cristã. Você pode encomendá-los então por esse sistema aí com o irmão Ricardo, viu? E poderá receber um material muito bom. Nós temos, olha gente, eu estou numa briga em casa, com filhos, com netos, né? Agora tem que ser com os netos, né? Filho, como disse, se não deu, já foi. Mas a gente sempre pode ensinar e aprender. Para a gente voltar a ler. Eu conversava com o pastor Luiz anteontem lá em casa, pensando, eu não consigo vislumbrar um futuro bom para o livro e para a leitura. Porque a marca do tempo que nós estamos vivendo é o imediatismo, a rapidez, a falta de... né? Lembro da história do áudio do Zap, né? Agora não dá mais nem para ouvir em 1 minuto. Você acelera. Eu brinquei com ele, né? Eu falo que eu brinco com os irmãos aqui, que agora você recebe o áudio da mamãe, do papai, do filho contando alguma coisa. Não, acelera 2 vezes. Então, você não entendeu nada, mas a ideia é que a mensagem foi passada, né? Então é muito bom que a gente persista em ler. Então,
Nessa transição de hoje, para começarmos Isaías, se o Senhor permitir, no domingo que vem, nós queremos falar um pouquinho sobre um assunto que ouvimos num dos congressos de pastores que nós participamos, e eu achei muito pertinente, importante para a igreja no tempo que nós estamos vivendo. Esse irmão, eu creio que talvez algum de vocês já tenha ouvido falar ou lido alguma coisa dele. É um psicólogo, na verdade ele é psiquiatra, ele é escritor, ele é conferencista cristão e ele é psiquiatra, chamado Ismael Sobrinho. Há bons livros dele, ele pertence a uma das igrejas lá de Belo Horizonte, e ele tem realmente contribuído em fazer esse alerta, esse ensino, essa exortação da palavra de Deus. E o texto principal que nós queremos usar, acompanhando também o esboço dele, esse texto de 1 Timóteo capítulo 3, que eu peço que vocês deixem aberto para a gente poder acompanhar, não é? E 2 Timóteo, segunda, capítulo 3. A gente acompanhar e a gente buscar aprender algumas coisas aqui. Vamos orar? Senhor, se não for o Senhor, nada podemos saber. Está escrito no Evangelho de João que o homem não pode receber coisa alguma se do alto, do céu, não lhe for dada. Então nós te pedimos essa dádiva abençoadora, da instrução, do ensino, do entendimento, da mente ser despertada e receber a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude nisso, nos renove nessa manhã. Aqueles e aquelas que, quem sabe, estão cansados, preocupados, com algum tipo de temores nesse dia, que o Senhor traga o teu alívio gracioso, a tua paz preciosa. E que enquanto vamos olhando e recebendo a palavra, o teu Santo Espírito vá aplicando e conectando a palavra com a nossa vida e com as nossas profundas necessidades espirituais que só o Senhor conhece. Perdoa-nos, purifica-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos e queridas, o doutor Ismael nos alertava, falando para pastores, sobre esse tempo, a necessidade de entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Aí nós usamos 3 palavras ali, quais são? Tédio, transtorno e temores. Isso está por toda parte. Volto a dizer, se você quiser depois a cópia do PowerPoint aí, nós mandamos para você por e-mail, viu? E você não precisa preocupar às vezes de anotar, mas quem quiser anotar também fica à vontade. Ele trouxe para nós uma estatística que a depressão no mundo, em 1990, estatística de sociedades psiquiátricas, atingia 416 milhões de pessoas. E que em 2013 pulou para 615 milhões. E, principalmente, ele chama de transtorno da personalidade narcisista. Quem se lembra da história da lenda de Narciso, né? Aquela lenda grega lá do camarada que encantou-se tanto consigo mesmo, só vivia no espelho, né? Que cara bonito que eu sou, né? E encantou-se tanto consigo mesmo, aí diz a lenda que um dia ele vai ver a sua figura refletida na água e apaixona por si mesmo e mergulha e morre afogado ali. É mais ou menos assim, tem variações da história, mas para mostrar que é um tempo em que esse narcisismo, essa busca pessoal da beleza física, da imponência, do poder, de ser o melhor, a melhor, de
usar uma expressão que eu escuto de vez em quando eu vejo as conversas das meninas lá de casa, dos amigos. Você vai fazer isso, vai usar isso, você vai arrasar. É assim, é? As palavras de hoje são muito... né? Arrasar antigamente era um negócio muito ruim, né? Mas até isso é algo desse tempo. É interessante porque Paulo vai usar, nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3, uma linguagem psiquiátrica, segundo o doutor Ismael. O Espírito Santo está trabalhando, está usando o apóstolo Paulo para trazer algo, porque está de fato num sentido profético, né, daquilo que aconteceria nos últimos dias, ou quando o tempo da graça se aproxima do fim, que haveria essa marca no ser humano. Quando você lê aí essa expressão, os homens serão, do versículo 2, os homens serão, no contexto da linguagem do Novo Testamento, está se referindo ao gênero humano, ao ser humano, homem e mulher, o ser humano, né? Vai entrar por esse caminho, por essa luta aí. Há nesse tédio e nesses transtornos um adoecimento emocional grande, acontecendo principalmente e também fortemente no meio de jovens e adolescentes. E há uma estatística também mostrando um crescimento exponencial de suicídio entre jovens e adolescentes no mundo, mas principalmente nas nações opulentas, de poder capitalista tremendo, de famílias de renda altíssima, né? E essa é uma realidade também que a psiquiatria está vendo. É uma geração formada por games, filmes, produtos da mídia, reproduzindo um tipo de comportamento, um tipo de maneira de viver, uma proposta de vida que vai levando realmente ao adoecimento emocional. E aí uma coisa que nós que precisamos ter a mente cristã, temos que olhar sempre na palavra de Deus. Nós sabemos que determinadas maneiras de viver, determinados entretenimentos do tempo que nós estamos vivendo, eles vão levar a transtornos mentais, com certeza. E é muito importante que na igreja, que os crentes entendamos que a grande necessidade do tempo presente está ligada, já dissemos isso aqui outras vezes, a guardar nossa mente. Queria que você abrisse Filipenses capítulo 4, marca aí 2 Timóteo para você não perder, para nós voltarmos ao texto, mas Filipenses capítulo 4 é outro texto do Espírito Santo usando Paulo, num sentido psiquiátrico. É interessante que a linguagem da Bíblia tem uma conexão com tudo que psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras estão falando, porque ela conhece o coração do homem, Deus conhece, né? O apóstolo Paulo vai dando uma série de recomendações no capítulo 4 de Filipenses e termina no versículo 7 dizendo, quem achou leia comigo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Guardará de que forma? Onde? Em qual guarda-roupa? Em qual armário? Que guardará? Como é que está aí? Em Cristo Jesus. Guardará
o vosso coração e a vossa mente. É interessante porque nós sabemos que lá no hebraísmo, o coração era sempre citado como a sede de tudo, das emoções, da alma, do ser e tudo mais. Mas vendo um documentário sobre o corpo humano dias atrás, eu fiquei perplexo. Não sei se você viu. Muito interessante. E vai falar sobre todos os órgãos, começa falando sobre a circulação do sangue, o coração. Descobriram, eu estou dizendo, está lá o documentário que está aberto, eu creio, não pesquisei mais a fonte, mas lá é citado, que recentemente foi descoberto que no coração tem mais de 400 mil células neuroniais. E falou uma coisa, eu fiquei assim, sobressaltado, que estão caminhando numa área de pesquisa que parece que o coração comunica com o cérebro e o cérebro com o coração. Sabemos que comunica, que o cérebro conduz tudo no corpo, mas num sentido bem, sabe, de fazer reparações necessárias e urgentes para preservar a vida. Para tentar, nessa ligação, fazer com que o seu Antônio, que está naquela aflição, ansiedade toda, que cérebro e coração trabalhem para tentar liberar alguma coisa para ele aquietar, senão vai dar um infarto. Sabe? Eu já havia escutado, inclusive da nossa irmã Lani e outros cardiologistas, você sabe, que inclusive essa capacidade que aqui o coração humano tem, quando tem entupimento de vaso, de criar pequenos vasinhos, tudo num sentido de preservar a vida. Mas eu estou dizendo isso aqui só para mostrar que cada vez mais a ciência humana vai descobrindo que aquilo que era certo, determinado e tal, de repente descobre uma coisa que muda o panorama todo. E nós vamos vendo a linguagem, o ensino e o princípio da Bíblia prevalecendo sobre tudo isso aí. Então veja bem, nossa mente precisa ser guardada, porque o ataque vem sobretudo sobre a mente. Então eu queria que você fosse para 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. Vamos lá, rapidinho, só voltar umas páginas aí, né? O apóstolo Paulo está falando sobre uma situação lá de alguém que cometeu um pecado, que foi um testemunho terrível na igreja, que ele precisava ser disciplinado, afastado, mas agora Paulo vem com aquele coração amoroso de pastor, falando, esse homem se arrependeu, traz ele de volta para a comunhão, não deixe ele ser consumido por excessiva tristeza. A igreja está aqui para restaurar, é para trazer de volta, é para fortalecer. E lá no versículo 11 ele fala que esse perdão precisa acontecer para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios, os propósitos. Então o texto nos dá a entender essa natureza da batalha do inimigo, trazendo setas na mente, trazendo entristecimento, depressão, tristeza, tédio, vazio, querendo jogar todas essas coisas para desconectar o crente da sua satisfação e realização plena em Deus. O Dr. Ismael falou de um livro que foi lançado recentemente, chamado Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, onde o autor vai falando sobre isso. Que as pessoas, voltando sempre para o desempenho, a positividade, todos os mantras que circulam na internet, nos vídeos e tal, né? Positividade, você pode, você é capaz, você triunfa, você vai ser o maior, o melhor, você vai conquistar, você vai obter. E aí a pessoa vai mergulhando nessa positividade de estímulos.
precisa de constante estímulo para poder manter a coisa de pé e funcionando. Eu anotei uma frase dele interessante. O discurso do pecado foi substituído pelo discurso do encorajamento e da autoajuda. Pegaram? Vamos lá? O discurso do pecado. Ei, podem falar. O discurso do pecado foi substituído pelo discurso do encorajamento e da autoajuda. Entendem o que eu estou querendo dizer, gente? Não é que não haja espaço. Eu não vejo nenhum livro no mundo mais encorajador do que a Bíblia, não é? Mas é porque e isso faz parte daquilo que Paulo está dizendo que aconteceria. Você pode ligar a televisão, faça o teste. Em todos os grandes programas gospel, evangélicos que estão no ar, e preste atenção se você vai ouvir alguma vez a palavra pecado. Arrepende, larga essa vida torta que você está levando. Não, vem porque Deus é mais. Vem porque você vai alcançar isso, aquilo, outro. Eu digo, queridos e queridas, quem sou eu para me colocar na posição de juiz? Jamais devemos fazer isso, mas devemos examinar, olhar as coisas, porque a palavra está dizendo que isso haveria de acontecer nos últimos dias, no tempo da consumação das coisas. Então, essa cobrança que está em cima da gente pelo desempenho, para ser mais, para alcançar alvos cada vez maiores, tem criado uma sociedade hiperativa e um ser humano hiperneurótico. Sociedade hiperativa, ser humano hiperneurótico. Porque as neuroses vêm com a positividade, a aceleração constante. Não quero que ninguém levante o braço aqui, não vou expor você não, mas eu quero que você pense aqui. Qual foi a última vez que você passou 30 minutos em silêncio total? Eu sei que alguns talvez tenham conseguido isso. Mas nós estamos num círculo tão intenso que, na verdade, ninguém aguenta 30 minutos de silêncio. Imagine nós nos assentarmos aqui para começar o culto hoje às 7 horas, o pastor subir ali, mas não falar nada, 30 minutos. É até um bom teste para fazer, né? Quantos vão levantar e perguntar o que está acontecendo? Porque há uma tendência de que as pessoas não saiam do circuito. E aí ficamos exaustos e dopados. E tem aqueles que tomam remédio para dormir e tomam remédio para acordar. E ficam nos dois extremos. Porque a gente eu estou fazendo um panorama, né, de tudo. É claro que nós louvamos a Deus que a igreja, os crentes têm aprendido, têm encontrado, mas é bom a gente conhecer isso, sempre para a aplicação para nós mesmos, para aqueles que nós amamos, que estão à nossa volta, e para o evangelismo que nós precisamos ter como intenção constante para chamar pessoas para a vida em Cristo de maneira diferente. Outra frase que eu anotei aqui, que eu achei interessante: a busca da felicidade instantânea e permanente. Não é? E aí nós temos também uma geração mimada, porque os pais estão na aceleração, estão buscando esse sucesso, essa positividade. Então, quando a menina, o menino, o adolescente exige alguma coisa, espera aí, o que você está precisando? É o videogame mais novo? Eu compro, não é? E
tem realmente uma geração que não tem encontrado a realidade de uma comunicação real com os pais, de uma busca de algo melhor. Há um temor muito grande no coração das pessoas, os temores, porque não conseguem o que estão buscando. E aí parece que essa felicidade instantânea não chega. Ou quando parece chegar, dura muito pouco, e eu tenho que procurar outro tipo de incentivo. É um tempo que tudo tem que ser instantâneo, né? Tudo. Comida pré-cozida para levar e só colocar lá na água e já fazer. O café solúvel, aquelas coisas que faziam parte de uma vida criativa, às vezes até dentro do lar, são oferecidas pela mídia, pela propaganda, como alguma coisa que vai fazer você ganhar tempo. Mas ganhar tempo para quê? Para entrar na mesma hiperatividade e no final do círculo, né, tipo assim, o cachorro correndo atrás do rabo, né? É uma expressão que define bem isso aí. Ele cita eu creio que ele é psiquiatra, né, o Pondé, brasileiro, que escreveu também um livro chamando esse tempo da era, não sei se foi um livro ou cunhou essa frase, a era do ressentimento. A era do ressentimento. As pessoas obtêm, correm aqui e ali, fazem pacotes turísticos daqui para ali, dali para lá, exigem, vão e no fundo continuam com o coração ressentido, reclamando o tempo todo e parece que sem encontrar, né, o que realmente está procurando. Jesus falou algo muito interessante em Lucas capítulo 8. Peço que você olhe comigo. Quando Jesus está falando ali sobre as sementes, né, do reino, a parábola. E é bom a gente estar sempre conectando o evangelho, né, com todas as gerações, com o que está acontecendo hoje. Olha o que Jesus está dizendo quando ele vai explicar a parábola do semeador para os seus discípulos e o povo que estava ali em volta dele. Lucas 8:14. A semente que caiu entre espinhos são os que ouviram. Eles ouviram. Está por aí, a mensagem está chegando em muitos lugares, né? Mas no decorrer dos dias foram o quê? Sufocados. Essa tradução aqui do original grego é interessante, porque é como você vê, às vezes na roça, aquela sementinha que nasceu, mas tem um tanto de coisa ali em cima dela, uns espinhos, né? Sufocados com, Jesus fala 3 coisas aqui, vamos lá? Cuidados, riquezas e deleites da vida. Cuidado, riquezas e deleites da vida. Parece que mais do que nunca, né? Esse é um tempo em que a semente do evangelho até chega, mas as pessoas estão sufocadas, porque esses cuidados aí é uma palavra que pode incluir tudo isso que está sendo demandado da gente, e que não adianta, a gente não vai dar conta. A luzinha azul do celular, chamando, piscando, clamando, o toque o tempo todo. E ele até disse uma coisa que, me lembro que ele disse que está havendo alguns sintomas, já estão sendo pesquisados por alguns médicos, da doença própria mesmo, nos olhos daquela iluminação dos computadores, tablets e por aí afora. Eu só digo para você uma coisa, eu tenho convicção, pelo que eu leio, de que ninguém vai botar dinheiro para fazer uma pesquisa séria sobre isso, porque não interessa aos donos das ações, das empresas que estão aí
crescendo e multiplicando o tempo todo. Então, a indústria farmacêutica hoje está ganhando bilhões com esses produtos todos para sono, para falta de sono, para tédio, para os transtornos diversos que estão chegando aí, e conectada com ela a indústria do entretenimento, uma maneira de fazer com que, afinal de contas, né, você precisa desafogar, precisa soltar isso de alguma maneira. E vamos num círculo assim muito intenso, muito... Vamos ficar de pé um pouquinho? Vocês já estão aí mais de meia hora sentados, né? Isso não é bom. E por falar nisso, mais uma vez vou repetir: o melhor plano de saúde que você pode fazer é ir caminhar, viu? Vai caminhar, é de graça. Quase todo lugar da nossa cidade agora está tendo uma pistazinha, uma coisa, né? Isso é muito bom. Nós não podemos deixar de entender a forma como Deus fez a máquina humana, não é? Então vamos lá, pode assentar. Vamos ver algumas características da cultura do nosso tempo. Vamos ver o próximo quadro, por favor, querido. Como a palavra, o evangelho se relaciona com a cultura. Há sempre um choque, em toda geração o evangelho é uma mensagem para aquela cultura, para aquele tempo. Não é que é uma mensagem para aquele tempo, é uma mensagem que precisa chegar àquela cultura e àquele tempo. O evangelho é uma mensagem eterna, né? Mas ele é de Deus, e por ser de Deus, ele vai atingir o ser humano em todas as demandas. Então, coloquei entre aspas ali, que é o sentido da palavra cultura, mais amplo, naquilo que as pessoas estão querendo, naquilo que as pessoas estão buscando. E é muito interessante quando a gente vai olhar as origens da palavra cultura, no sentido original da palavra, que ela está ligada com cultivo e está ligada também com culto. É interessante porque ela tinha uma significação e uma abrangência muito maior do ser humano, que no final de contas, ao cultivar as coisas, ao fazer as coisas, ao cultivar virtudes, ele está também prestando um culto a Deus e compreendendo a origem, o significado da vida. Mas ele colocou algumas coisas interessantes. Você consegue ler comigo a primeira frase? O evangelho do ego, do sucesso, da autoestima. O evangelho do ego, do sucesso e da autoestima. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu e vocês precisamos, com a graça de Deus, saber discernir os tempos e entender quando nós ouvimos um evangelho que está reforçando apenas o eu, que só fala o que eu quero e desejo ouvir. Essa é uma marca também muito forte do tempo que nós estamos vivendo. Alguns autores chamam do evangelho do coaching, né? O treinador, o que faz a coisa multiplicar e alcançar resultado e tudo mais. Essa é uma marca da nossa cultura. Nós precisamos discernir isso, ter o entendimento para saber qual é de fato a mensagem que nós queremos receber e que está conectada com a palavra em que nós cremos. Ele falou de uma outra coisa. Vamos lá? A transformação do culto cristão em entretenimento. E o doutor Ismael, ele dá palestra em muitos lugares, né? E ele estava dizendo, olha, eu tenho visto as igrejas mudarem a estrutura dos templos, uma abundância de luzes, de cores, uma manipulação eletrônica da música
que fica mais clara, mais intenso, mais suave. Todos aqueles truques que nós conhecemos dos comunicadores no mundo industrial e no mundo da academia e de tudo mais. Então, às vezes é um culto voltado para a alma, no sentido de aquela adrenalina, aquela emoção do bem-estar. Eu tenho que alimentar a alma, nesse sentido da palavra, né? E ele diz assim, e aí a mensagem é de autoajuda, e ela não dura mais do que até segunda-feira à noite. Eu tenho que receber mais outra dose, porque não está indo ao coração, não está levando a mudanças e atitudes, está apenas reforçando o que lá na empresa na segunda-feira de manhã vai receber da mesma maneira. Os desafios, as metas, e assim a pessoa vai ficando viciada em estímulos, em positividade e um anseio pelo extraordinário. A gente tem que ter muita sabedoria e graça de Deus, porque o culto cristão, sim, ele é bíblico, ele é espiritual, e nós não podemos jamais deixar de orar, pedir que Deus se manifeste, que a presença de Deus seja real, que nós recebamos o impacto do poder do Evangelho, mas pela palavra, não por força. Como é que é? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então nós precisamos compreender que há este anseio pelo extraordinário, e que a gente precisa compreender que a esfera do milagre de Deus é sempre presente, mas pertence a Ele e não ao ser humano, mas não é objeto da manipulação do nosso coração. Há um tempo atrás, tem bastante tempo já, uma pessoa assim muito influente na área comercial aqui da cidade me procurou, e essa pessoa estava muito entusiasmada com a possibilidade, porque participou de uma reunião em Belo Horizonte dos Gideões, né, um grupo que reunia comerciantes industriais, acho que é isso, acho que tinha o nome dos Gideões, não é aquela outra organização que distribui Bíblia, não. E aí ele falou, olha, eu estou maravilhado com os testemunhos que eu ouvi lá, com as coisas milagrosas que aconteceram. Um comerciante que estava quebrado, de repente ele foi buscar e ele foi participar de umas campanhas e tal, e agora ele já está rico de novo e tal. E eu ouvi aquilo e disse, olha, o mais importante é a palavra de Deus. Deus faz mesmo coisas maravilhosas, você está disposto a caminhar? E aí ele começou a conectar algumas pessoas aqui e fazer algumas reuniões. Normalmente acontecia no hotel, e com um jantar, né, para atrair as pessoas, mas eu percebi que esse moço, ele percorria o país todo para saber onde tinha um testemunho assim, extraordinário, para trazer, mas não passava daquilo ali. Não queria se sujeitar a um discipulado bíblico, a uma caminhada no Evangelho, e o fato é que desconectou-se totalmente do trabalho, e depois ainda retornou fortemente à idolatria e coisas assim, né? Vou ficar só por aqui. Mas é para mostrar que nós precisamos dessa constância e desse entendimento de que o Evangelho e o culto cristão não é entretenimento. Nós não comparecemos ao culto
para nos sentirmos bem, para massagear o nosso ego, para melhorar nosso emocional. Nós vimos porque reconhecemos o que o salmista falou: ó, vinde, adoremos, ajoelhemos e nos prostremos diante do Senhor que nos criou. E se Ele precisa torcer um pouquinho a gente, vamos dizer: Deus, trata comigo, não me joga no monte dos vasos que não tem mais jeito, mas me põe na roda, molda meu coração, a visão lá do oleiro, né? Tá bom, gente? Outro problema do tempo presente, leia comigo: a negação do sofrimento ou afeto. Mais do sofrimento. O sofrimento não é um tema bom para colocar na roda de conversa. A morte deve ser varrida para debaixo do tapete, embora nós nos confrontemos com ela todo dia. Eu saí quinta-feira de manhã, fui ali na igreja Filadélfia para abraçar meu querido amigo, irmão querido, pastor Neto Brasil. Alguém conhece? Um homem de Deus, simples. Me abraçou. O que foi, Neto? Pastor Rodinão, meu filho, acho que 49 anos, uma dor no abdômen, domingo, quarta-feira à noite, já estava morto. Situações que fazem parte de algo que está ligado à extrema corrupção que entrou nesse mundo. Há coisas que muitas vezes estão muito além da nossa compreensão. Mas ele me disse uma coisa que abençoou minha alma. Ele diz assim: o que o Senhor tem me falado é que Deus às vezes leva os seus antes que venha a tribulação, o afastamento, o desvio. Então, por exemplo, o tema dessa revista Ultimato não é popular. Sabe qual é o tema? Uma conversa sobre a morte. Uma conversa sobre a morte. Então, comecei a ler. São homens, mulheres de Deus, gente que Deus tem dado o dom, o talento de escrever, mas eles não estão falando nada que não esteja conectado com a Escritura. E nós precisamos compreender que o Evangelho ele tem essa amplitude, porque ele nos mostra essa realidade de uma contaminação total. O pecado por um homem entrou no mundo e passou a morte a todos os homens, e que nós estamos no processo do resgate de Deus, até aquele dia quando Paulo clama: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, não é? Temos que ser claros em olhar. Não devemos ter medo de falar das angústias. Não devemos ter o temor de ser gente, de abrir nosso coração. Ontem no presbitério foi muito bom a gente ouvir um querido pastor da região, que está vivendo um momento singular na sua vida, em que ele tem que estar cuidando dos pais, sogros, familiares idosos, doentes. E então, nessas horas entra aquela interrogação: mas e o ministério? Não estou podendo me dedicar. Meu irmão, que ministério maravilhoso! Porque aquele que não cuida da sua própria casa, principalmente dos seus, é pior do que os incrédulos, a Bíblia diz. Então, às vezes nós temos que reconhecer que Deus nos manda parar, refletir, aprender, crescer. Outra marca da cultura de hoje é o evangelho de resultados. As metas, né? A insatisfação que pode levar
não só o coração de pastores e líderes, mas o coração de todos nós, queridos e queridas. Da gente não viver aquela ansiedade de ficar, às vezes, é muito bom que a igreja ore pelas pessoas, que elas venham, que elas sejam salvas, ore pelas famílias, conecte-se, convide pessoas, mas não nos deixar ficar frustrados, porque não vieram, né? Eu lembro de um dia que nós fomos fazer um evangelismo em Brasília de Minas. Na época tinha um missionário, não sei se ele era holandês, que começou um trabalho lá, e nós fomos, levamos várias pessoas da igreja, foi da primeira igreja ainda, e levei folhetos, e nós rodamos aquela cidade para riba e para baixo, distribuindo, convidando as pessoas. E aí no meu coração, nós falamos, vamos fazer na porta do templo que o Samuel Ratu tinha construído lá, porque vai vir muita gente. Nós andamos debaixo do sol, fomos de porta em porta, encontramos pessoas na rua. Quando foi para começar, tinha 2 pessoas. 2. Aquilo trouxe uma frustração para o meu coração. Eu era bem mais jovem, né? Mas depois um irmão que estava com a gente veio, me abraçou e falou, é assim que está escrito na palavra de Deus, que não são as multidões que são importantes. Deus tem propósitos. A palavra que foi dada, o convite, o Deus te abençoe que foi ministrado, o Espírito Santo vai usar no tempo certo, né? Quantas daquelas pessoas já vieram a Cristo? Vamos lá, o próximo quadro, que nós já estamos com o tempo indo embora. Então, a palavra eterna, e nós vamos para concluir, 1 Timóteo 3 e 4, que vão nos dar aqui uns conselhos, umas direções preciosíssimas, porque aqui nós estamos indo para a aplicação. A gente não pode ficar só entendendo o quadro, né? Então, o que nós vamos fazer? O que eu faço daqui para frente, no meio dessa cultura, no meio desse contexto? Primeiro, entenda o tempo presente. Versículo 1. Ei, quero vocês ligadões agora, hein? 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. Está escrito aqui, quase 2000 anos atrás. A palavra de Deus não é surpreendida, não é por nada. Então, entenda o tempo presente, é um tempo mesmo dessa oposição, não é mesmo? Vamos lá, passo 2, siga os raízes. Nós precisamos lembrar o que Paulo está dizendo aqui no versículo 10 e 11. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Cuidado com quem você está seguindo. É a moda agora, né, irmã Suzana? Aí eu vou dizer de novo, gente, eu fico bravo quando eu estou perto de crente e falo assim, eu sigo fulano que falou não sei o quê. Não segue não, meu filho, segue Jesus. Acesse, mas nem usa essa palavra sigo não, mas não adianta lutar contra essa montanha aí, né? Siga os raízes. Timóteo, a coisa vai ser assim. Paulo está falando para Timóteo naquele tempo, contexto do Império Romano, e profeticamente para nós hoje. Os raízes são o que? Líderes cristãos, homens e mulheres que têm andado com Deus e que te falarão muitas vezes verdades que você não quer ouvir. Terceiro passo, entenda que a fé é contra a cultura. Versículo 12, 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos e irmãs, não nos iludamos com o que pode vir por aí. Deus pode mudar tudo. Ontem no presbitério, o Stanley, meu filho, me mostrou uma notícia lá
de que um ministro do Supremo Tribunal, parece que foi o Barroso, decidiu lá proibir as missões evangélicas entre os indígenas. Parece que é fato isso aí, né? Hein? Os indígenas mais isolados, né? Que é justamente os que precisam ser alcançados, né? Mas esse povo da cultura, eles não entendem esse negócio não, sabe? Não, preserva os índios na sua pureza. Que pureza! Pastor Ronaldo Lidori já nos falou de índio alcançado recentemente na Cultura de Santos, chegou para ele e falou, missionário, nós precisamos dessa palavra, nós somos maus, nós matamos uns aos outros, e agora nós entendemos por que a gente não tem paz, porque o seu Deus, a palavra que você está trazendo aí, do Deus vivo, diz que nós não devemos matar. Então, mas a cultura não entende esse negócio não. Então o evangelho é contra a cultura, meus irmãos, em todo tempo. Não tem jeito. Se está tudo bem, está tudo tranquilo, é porque nós estamos fazendo tudo que a cultura quer que a gente faça. Creia que os princípios espirituais fazem bem. Creia que os princípios espirituais fazem bem. Versículo 13. Os homens perversos e impostores, aqui está falando pelo lado negativo, né? Os perversos e impostores, eles irão de que maneira? De mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós sabemos como é que é esse meio. Como é que essa turma trabalha. Um amigo meu de banco na época me dizia, quando eu estou com os colegas na mesa da cerveja e começo a conversar e eu vejo ali e tal, e quando está na hora de ir para casa, eu dou um jeito de sair de costas assim. Porque eu sei que eu tenho que sair antes, vocês vão meter a língua em mim. Às vezes você está numa roda de amigos, você não confia em ninguém. A maneira de viver do mundo, né? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que... O que ele não faz? Não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Então olha que palavra interessante. Isso aqui é psiquiatria da alma humana, o Espírito de Deus falando, né? Outra coisa, é o texto lá, né? Mas os homens perversos e impostores não de mal a pior. Vamos lá, querido, o outro slide. Creio que os princípios espirituais fazem bem. 5. Prepare-se, de que maneira? Nas escrituras. Aí essa preciosidade dos versos 14 a 17, terminando o capítulo 3 de 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, que foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu, que desde a infância, e aí é uma história, ele revela aqui algo da biografia de Timóteo, que a gente não saberia se o Espírito Santo não usasse Paulo para dizer que esse Timóteo recebeu desde menino essa instrução. Em outro texto ele vai falar da avó e da mãe que ensinaram Timóteo, e nossas criancinhas, nossos meninos e meninas, recebendo ali essa palavra, é a continuação dessa verdade antiga, que vai atravessando os séculos, porque toda a Escritura, versículo 16, é inspirada por Deus e é útil para quê? Ensino, repreensão, repreensão não, mas ela é para repreensão também. Ela me confronta. Para que mais, gente? Correção. Eu tenho que mudar de rumo. Não posso continuar nessa toada aí. Olha para o texto de Isaías. Ai daqueles que chamam o bem de mal, o mal de bem, o doce de amargo, o amargo de doce. Uma cultura que torce as coisas. E para a educação na justiça. Então, prepare-se nas escrituras,
porque ela tem um propósito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos mais? Volta lá, querido. Pregue a verdade com longanimidade. Aí nós vamos para o capítulo 4. Com longanimidade. O capítulo 4, 1 e 2. Eu queria ler aqui na versão da Bíblia Viva. Portanto, eu insisto solenemente com você diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia, o que ele vai fazer um dia? Julgará os vivos e os mortos quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. É claro que há uma aplicação bem direta aqui na atividade pastoral, né, de Timóteo, mas ela tem a ver com essa necessidade que nós temos também de ter paciência, longanimidade ao pregar a palavra. Não vou mais falar do evangelho com meu pai, porque ele vem me agredindo, me chutando, me recusando. Não. Peça a Deus uma nova maneira de abordar. Não vou mais instruir meu filho, minha filha, agora ele já é de maior, ela já é de maior, que se cuide. Não, paciência, amor. Pede a Deus uma proximidade, naqueles momentos que uma janela se abre, e você possa compartilhar, antes de tudo, o amor de Deus. 7, seja gente real, faça suas escolhas, ajude outros a serem maduros, mas temos que também reconhecer a teologia tóxica. O nosso psiquiatra lá usou essa linguagem, a teologia tóxica que está por aí, que é o versículo 3 e 4. Eu não coloquei ali, mas reconheça a teologia tóxica que está por ali. Versículo 3 e 4 do capítulo 4. Vocês estão comigo ainda, gente? Amém? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Olha na linguagem de hoje, na Bíblia Viva. Porque chegará uma época, só mais um pouquinho de atenção aí, vira o bujão de gás, né, Eltim? Para pegar aquele último gás para terminar de fazer o almoço. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro. Presta atenção. Mas andarão de um lado para outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Então, esse texto aqui me ajudou muito a compreender algumas coisas em uma certa época, sabe, assim, meu Deus, por que as pessoas ouvem o evangelho, recebem o ensino claro das escrituras, comprometem-se com a igreja, recebem o batismo cristão, e depois simplesmente vão embora, sem dizer nem até logo, mas pior ainda, vão embora para determinados contextos, eu nem sei como dizer isso, acho que é melhor não dizer, onde se contentam com fábulas, com coisas que massageiam o ego,
o ego, mas que não dão a proteção necessária para a realidade que todos nós enfrentamos e enfrentaremos na trajetória dessa vida aqui, limitada e tão marcada realmente por essa imperfeição humana. Então, finalizando, seja gente real, faça suas escolhas, ajude outros a serem maduros, que são os versículos 15 e 16. Quando o apóstolo Paulo vai falar de algumas pessoas más, como Alexandre o latoeiro, versículo 14, que causou muito mal ao apóstolo Paulo, mas ele diz no versículo 15: tu também te guarda dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Mas isso não lhes seja posto em conta. Eu acho muito precioso o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não, mesmo que me abandonaram, mesmo que deixaram de estar do meu lado, que Deus os perdoe, que Deus os ajude, que os traga de volta ao caminho, porque nós não podemos ser diferentes de Jesus. Quando a multidão gritava lá embaixo: ah, você é filho de Deus, né? Então desce dessa cruz. Um dos próprios ladrões, né, levantou essa questão. Aí Jesus, vendo aquilo ali, aquelas pessoas gritando lá embaixo contra ele, né? O que ele fez? Qual foi a sua oração? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. O espírito cristão, ele é triunfante contra a cultura do mal, do pagar com o mal, da cultura do ódio, da cultura do racismo, da discriminação. E nós precisamos ser vigilantes quanto a isso, porque nosso coração é muito mau, e a gente precisa olhar sempre para Jesus, senão sem nem perceber a gente começa. Um pastor me falou, num determinado contexto, de um irmão que foi para uma cidade, e é uma pessoa muito ativa, evangelista, não é pastor, mas começou lá a plantar uma igreja. Mas me entristeceu quando esse pastor disse assim: olha, e ele tinha um desejo de começar um trabalho com crianças e tal, mas aí ele começou a reunir, logo converteu um casal de médicos da cidade, e está vindo muita gente assim. Se ele fosse mexer com um menino, ia demorar tanto tempo. Mas aquilo doeu no meu coração. Eu falei: mas está tudo diferente. Jesus falou, foi para ir buscar os pequeninos. Essa ideia de que tem gente melhor do que os outros, ela não é cristã, gente. Aliás, deixa eu falar para vocês aqui, vimos um filme essa semana que vale a pena, viu? Somos Todos Iguais. Alguém já viu? Já viu, Isaías? Muito bom, da Netflix, né? É um filme de evangelho na prática. E a gente surpreende quando já aparece um negócio desse de vez em quando, né? É a graça de Deus no meio da corrupção. Somos todos iguais. Estamos aqui para servir, para amar, para ser transformados pela graça de Deus. Então não deixemos que a cultura nos oprima. Mais uma vez eu vou dizer, pode brigar comigo lá fora. Crie durante o dia momentos em que você desliga o celular. Pastor, eu trabalho e preciso dele o dia inteiro. Amém. Deus tenha misericórdia de você e te dê o tempo, né? À noite. Crie momentos de silêncio. Não abra mão de um tempo devocional, que seja de 10 minutos, 5 minutos. Leia uma mensagem, um devocionário na Bíblia e fique em silêncio. Fique em silêncio. Consulte sua alma, seu coração. Deixa Deus dar a direção. Porque isso não é privilégio
gente super espiritual. Isso é o privilégio do crente em Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Ismael Sobrinho. Aí esse psiquiatra tem um livro, eu vou mandar ele depois, vou trazer para vocês, que vale a pena ler, sabe? Para ajudar muita gente nessa área dos transtornos. Porque é um psiquiatra crente, sabe? Então é precioso. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos aqui nessa manhã. Que o nosso coração seja despertado pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê olhos abertos. Ao voltar para casa agora, ao comer num restaurante, amanhã estar no trabalho. Abre nossos olhos, Senhor, para enxergar as marcas negativas da cultura em que nós vivemos e ali em Teu nome brilhar com a luz do Senhor. Dá-nos palavra, dá-nos ternura no coração, dá-nos olhos que veem o nosso próximo, a pessoa que está tão pertinho e precisa da gente. Abre nossos olhos, perdoa todas as vezes que ignoramos o outro, Senhor. Torna-nos sensíveis. Espírito Santo, dá-nos este dom da sensibilidade para com o outro, o ser humano. E fica conosco, nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém. Faz assim, para cumprimentar os irmãos e irmãs. Vamos em paz, Deus nos abençoe.